Rikudo estava assistindo os alunos conversando no topo do prédio. Você só quer acabar com esse jogo estúpido. Um homem que o espancou anteriormente gritou com ele, dizendo que ele havia ignorado a limpeza novamente. Muita bagunça no chão. E ao olhar para ele, o homem pediu como ele se atreveu a olhar e chutou-o. O homem disse que limpar a casa era seu trabalho, porque o criaram após a morte dos pais. Uma mulher assistia tudo com um sorriso, comentando que, dado o tipo de pais que ele tinha, era esperado. Terríveis pais adotivos. Abriu a porta de outro quarto e encontrou um garoto que disse que era culpa dele, derramando intencionalmente refrigerante no chão, alegando que a bagunça estava retornada. Aproximando-se de Rikudo, já atingido, perguntou zombando se não era gentil, provocando-lhe mais. Ao chegar à escola, Rikudo descobriu que sua mesa estava coberta de rabiscos com um vaso de flores. Quando todos riram e zombaram dele, o professor entrou na sala e notou sua mesa, começando a repreendê-lo e perguntando o que fez com ela. 3 colegas insultaram, empurrando-o contra o armário, pedindo 2.000 ien por dia. No final, Rikudo era tão incompetente que não podia fazer nada. Ele olhou para os meninos, apertando os punhos, mas alguém chutou no estômago e deu um golpe no rosto. Enquanto o espancamento continuava, um dos meninos o chamou de patético, acusando-o de zombar deles e mandando pedir dinheiro aos pais. Enquanto apanhava, Rikudo pensou em como a vida era um lixo, mas ao parar, sentiu-se pior. Seu telefone caiu no chão e um dos bullies notou. Pegando o telefone, o garoto pisou nele. Vendo a tela quebrada, pediu desculpas zombando, dizendo que escorregou. Quando Rikudo abaixou a cabeça, o bully levantou a perna novamente. No entanto, alguém o parou e pediu que descansasse. É a estrela da equipe de tiro com arco, vencedor do torneio nacional, Nishi. Todos ficaram surpresos, as meninas encantadas, uma comentando que ele era incrível, até ajudando um perdedor como Rikudo. Nishi agarrou o ombro do bully, que perguntou o que queria, perguntando como Nishi era forte com o ombro doente. Atrás deles, um menino pegou um taco de beisebol para atacar o arqueiro, mas Nishi bateu nele antes. Nishi disse que era desagradável ver essas coisas na rua, então, mandou todos saírem. Takata e amigos saíram chamando isso de absurdo. Depois que saíram, Nishi se agachou perto de Rikudo e perguntou se estava morto. Disse para tentar contra-atacar, afirmando que agiam assim porque Rikudo não fazia nada. Perguntou como poderia viver assim. Levante-se, Rikudo virou as costas para Nishi e perguntou o que ele sabia. Nishi ficou surpreso ao ver Rikudo firme após grande espancamento, pensando se recebeu menos danos que parecia. Surpreso, perguntou se evitou o ataque no último segundo, rejeitando o pensamento como não sendo um filme. Agora, Rikudo assistia os alunos rir, brincar e falar do topo do prédio. Sentado no chão, olhando o telefone quebrado, sentia tristeza e angústia. Olhou para cima dizendo que tudo acabou, cansado de viver com dor, subiu a cerca ao redor do telhado. Na borda, estendeu os braços e sentou-se, dizendo que acabaria com o jogo estúpido. No entanto, raios começaram no céu, formando círculos. Do círculo, código binário começou a descer do céu, destruindo o prédio. Telefones emitiam ruídos estranhos, assustando os usuários e fazendo dispositivos caírem no chão. Kurgan perguntou como raios podiam aparecer quando o tempo estava claro, e o que estava acontecendo. Ouviu barulho. Olhando para os alunos, viu um gritando de medo. Seu telefone se comportava estranhamente, exibindo códigos binários que formaram bolhas. A bolha cresceu, tomando forma, assustando o aluno, transformando-se num monstro furioso que sorriu para ele. Monstros como dragões, goblins e outros animais emergiram de todos os telefones, perseguindo alunos. Rikudo, seguro no terraço, ouviu gritos de ajuda, vendo alunos serem atacados e derrubados um por um, sem entender o que acontecia. De repente, uma multidão de monstros apareceu no mundo todo. O tecido social foi destruído instantaneamente. Acredita-se que a população global reduziu para menos de 110. A origem do cataclismo era desconhecida até que um grupo de jovens descobriu a verdade. No começo, era um fato desconhecido. Os monstros saíram dos smartphones das pessoas no mundo. Os sobreviventes daquele dia tinham objetivos claros. Agora é o dia do julgamento. Corrigan, sentado na grade do terraço da escola, refletiu se os monstros da fantasia estavam destruindo a humanidade. Ele sorriu, dizendo que conseguiu acabar com isso. Abaixo, várias pessoas gritavam por ajuda e eram atacadas. Ele afirmou que era um sonho de morte. Aqueles que o insultaram estavam sendo atacados. Ele estava feliz e disse que mereciam, pois o fizeram de tolo. Agora estão nas garras dos monstros. Ainda sorrindo, ele se perguntou como esse sonho podia parecer tão realista. Assistindo a cena, o garoto desespera-se, perguntando o que estava acontecendo. Sua vida foi um desastre. Os pais se foram e todos ao redor são terríveis, até o irmão. Nada importa. Chorando, o garoto admite que não está certo. Quando Lawson pensou, ouviu um barulho e a porta do terraço se abriu. Um goblin entrou, assustando-o. Ele carregava uma cabeça.
Quando ele viu isso, ele percebeu que não era um sonho. Naquele momento, ele entendeu instintivamente que era real, absolutamente real. O Goblin pulou para o garoto para atacá-lo com uma folha de massa, e ele caiu da grade para o terrorista antes que ele pudesse atacá-lo. Ele se levantou e percebeu que estava assustado e viu a cabeça do monstro e entendeu que era o fim. Assustado, ele se perguntou se seu fim chegaria assim, mas sua consciência começou a dizer a ele que isso não importava porque ele já estava planejando. Ele queria acabar com esse jogo. A vida é lixo, o mundo é 2. Nada mudaria se acabasse lá ou de qualquer outra maneira, mas ele não queria que isso acontecesse assim, e concluiu que não queria terminar. Então, pegando uma barra de ferro, ele bloqueou o ataque do monstro. Isso o derrotou no chão, e o garoto disse que a verdadeira morte era insignificante, trágica e patética. Não, ele era assim. Ele não queria terminar assim, então resistiu ao ataque do monstro. Ainda mais consciente disso, ele começa a gritar que não queria morrer porque não era assim que ele queria no primeiro lugar. Então ele continuou segurando a barra de ferro, impedindo que os goblins que esmagaram o atingiram. Os humanos têm um estado conhecido como a zona. Independentemente da causa, a concentração atingiu seu limite, e ele entrou em um estado de controle perfeito sobre seu corpo e mente. Com isso em mente, o garoto conseguiu atingir as pernas do goblin e derrubá-lo. Dizem que quando alguém entra na zona, eles obtêm um vislumbre perfeito do mundo ao seu redor e podem decidir intuitivamente e reflexivamente o melhor curso de ação. Ele bateu com um monstro no chão com uma barra de ferro. O Kudo viu o Goblin no chão e ficou chocado com o que fez depois de vomitar. Ele gritou de desespero. Sua vida até agora não era real. Por isso, ele sente que quer viver do fundo do coração. O garoto acordou com uma voz perguntando como ele está. Quando ele se levantou, ele percebeu que Nishi agradeceu a ele por estar vivo. Ele sorriu e disse que sua cabeça estava sangrando muito, o que o deixou preocupar. Olhe para o curvo e o reconheça Dias. O garoto se levantou e se virou, e o arqueiro disse a ele para não exagerar. Procurando pela cerca, ele notou que toda a cidade estava queimando. Olhando em volta, ele viu alguns estudantes sentados desesperados. Entre eles, Takeda, Tani e Arada. Os bullies que o bateram. Agora assustado e preocupado com o que aconteceu, Sakura disse que tudo isso era impossível. E o professor de PE que a abraçava, disse para ficar juntos, porque ele a protegeria e a protegeria. No entanto, a garota ainda estava preocupada com ficar no local, e outras garotas comentaram que ele a olhou de maneira suja e sentiu pena por ela. Corrigan olhou para uma pilha de objetos, e Michi explicou que esta era uma barricada feita de tudo o que eles poderiam encontrar para manter os monstros longe. Todos tinham inundação daqueles monstros misteriosos e desesperadamente corriam para o telhado onde montaram as barriadas. Com a mão no rosto, Corrigan comentou que ainda havia pessoas na escola do outro lado da barricada. Eles imploraram para serem deixados entrar. Os alunos subiram as escadas e pediram ajuda, mas o Yama e outro aluno disseram que não poderiam desfazer a barricada. Quando o arqueiro chegou, eles ouviram gritos do outro lado. Nishi sinceramente se sentiu lamentável e culpado por não abrir a barricada, embora ele acredite que eles não teriam sobrevivido se ele tivesse. Rikuto disse a ele que não era culpa dele que ninguém quisesse atingir tal fim, e que ele também havia dado tudo para sobreviver. Olhando para o corpo do monstro, Archer perguntou se Rikuto tinha feito isso, porque ele estava completamente chateado, e nunca tinha considerado tentar algo assim. Ele acrescentou que se ele tivesse esse tipo de rescisão, ele poderia salvar esses alunos. Eles ouviram gritos e a professora pediu a todos para avaliar a situação. Sakura mostrou seu telefone que inicialmente funcionava, mas agora estava desligado. Outros estudantes confirmaram e todos perceberam que seus telefones não funcionavam também. Ricky Kudos estava quebrado. O professor lamentou que assim não poderiam pedir ajuda. Caribbean questionou o que tudo significava. Os monstros saíram do telefone, então tudo devia estar conectado, mas nenhum monstro saiu do dele. Oyama sugeriu manter o status quo e esperar que a polícia ou as forças de defesa os resgatassem. Rikuto questionou se ele estava sério, deixando o professor confuso. Ele explicou que, como os monstros apareceram do telefone, provavelmente estavam em toda a cidade, não apenas na escola. Com a prevalência de telefones, especialmente no Japão, era provável que o mundo inteiro estivesse na mesma condição. Concluiu dizendo que duvidava que a polícia ou as forças especiais poderiam se mobilizar. Ouviu isso e os alunos entraram em pânico. Nishi perguntou se eles deveriam garantir um local mais seguro. Rikuto respondeu que deveriam. Takeda gritou, perguntando por que uma pessoa patética deu uma ordem tão egoísta. Agarrou o colar de Rikuto e ameaçou dar-lhe uma lição. No entanto, Rikuto apenas olhou para ele, deixando-o nervoso. Kuravian perguntou o que aconteceu com Rikuto para fazê-lo falar tantas absurdas. Outros alunos concordaram com Takeda e começaram a insultar Rikuto. Missão e Sakura tentaram acalmar todos. Takeda perguntou a Rikuto se ele estava tão assustado que perdeu a voz. Mas Rikuto pensou em como Takeda parecia um chihuahua comparado ao monstro. Ainda tentando provocá-lo, Takeda pediu algo a Rikuto, que respondeu que deveria parar de incomodá-lo por coisas triviais porque era irritante. Todos ficaram surpresos com suas palavras, e Takeda amaldiçoou e tentou batê-lo. O arqueiro tentou intervir, mas Rikuto agarrou o braço, pegou o pescoço e bateu no chão, deixando todos chocados com sua reação.
No chão, o aluno reclamou da dor e implorou a Rikuto para deixá-lo ir, dizendo que a situação era ridícula. Ele se perguntou como ele tinha medo de alguém como Takeda. Takeda começou a insultar e ameaçar Rikuto. Apesar dos insultos, Rikuto não conseguiu se libertar e o pressionou mais no chão. Nishi agarrou o braço de Rikuto para pará-lo, certo de que ele acabaria ferindo gravemente Takeda. Outros estudantes comentaram com descrença. Depois de se levantar, Takeda continuou ameaçando Rikuto. O arqueiro gritou com ele, dizendo que não era o momento de brigar, e Takeda recuou. Nishi disse a Rikuto que era água sob a ponte, e Rikuto concordou. Diante do grupo, Rikuto disse que o mais importante era descobrir o que fazer a seguir, em vez de se envolver em brigas sem sentido. O bullying continuou a insultar, mas o professor interrompeu e perguntou se poderiam continuar a discussão. Missy chamou o professor e passou para a frente dizendo que, em resumo, não havia nada no telhado, e ele não sabia quando o resgate poderia chegar, ou, no pior caso, se eles viriam. Eles precisam de um lugar seguro a todo custo, bem como de alimentos e água, mas Korrigan o interrompeu, dizendo que, se possível, também precisariam de armas. Sakura perguntou se existe um lugar seguro, e o arqueiro respondeu que esse era o cerne do problema. Rikuto disse que eles precisavam verificar como as coisas estavam dentro, porque não poderiam começar sem saber se era possível viajar. Stigo gritou contra isso, dizendo que era muito perigoso, e poderia haver monstros no caminho. Eles deviam esperar pelo resgate. O professor comentou que deviam pelo menos verificar o corredor. Os alunos se opuseram, perguntando quem gostaria de andar entre os monstros. Então pediu Kurgan e Takeda para verificar a situação dentro do prédio. Surpreso, Takeda disse que o professor deveria dar um exemplo, mas ele disse que ficaria para proteger os alunos. As meninas concordaram, dizendo que, se fossem homens, deveriam ir, insultando-os nervosamente. Rikuto pegou o tubo de ferro e avançou em direção à barricada. Takeda, assustado, perguntou se estava sério, e Rikuto o questionou em troca. Disse que, quanto mais ficassem lá, pioraria. Eles morreriam de fome ou seriam devorados pelos monstros. Não tinham escolha a não ser se mover. Nishi, encorajado, disse que Rikuto estava certo e iria porque poderia haver outros sobreviventes. Boyama, com medo, disse que seria sua responsabilidade, e as garotas gritaram para ele não ir porque era perigoso. Rikuto chamou Boyama de hipócrita, e Kurgan disse que estava feliz por Nishi ir, deixando os outros se perguntando sobre o apelido. Vendo Takeda tremendo de medo, ele percebeu que o garoto era como um chihuahua. Takeda perguntou se Nishi tinha certeza, pois seria uma exploração perigosa e as chances de serem atacados eram altas. Com um sorriso, ela disse que ele não queria morrer, porque ele tem uma razão para não morrer. Lembrando da imagem de uma garota na janela, lembrando suas próprias palavras, Rikuto disse a seu amigo que ele parece confiável e que outras respostas deverão soltar seus parafusos como Rikuto. Um pouco estranho, ele disse que nem sabe o nome de Rikuto. Eles se apresentaram um ao outro e, para piadas, conseguiram passar pela barricada, entrar em Korrigan e quando ela caminhou por um corredor cheio de corpos. O arqueiro comentou que tudo parece um mau sonho, e seu amigo respondeu que era apenas realidade. O garoto disse que entendeu, mas se perguntou onde estão todos os monstros, acrescentando que ele não estava reclamando, apenas achando que era anticlimático. Seu amigo respondeu que talvez eles deixassem a escola para a cidade, e Rikuto perguntou por quê. Rikuto comentou que a escola já havia sido fechada, e suspeitou que não havia muitas presas para monstros lá, então eles partiram para encontrar um lugar melhor. O arqueiro concordou que isso podia ser verdade, mas disse que era terrível ouvir. No meio da conversa, ele notou algo e interrompeu o garoto. Ambos ouviram um som de tapa de um corredor distante, então ficaram cautelosamente na borda. Nishi olhou para ver um goblin no meio do corredor. Ele olhou para seus amigos e eles concordaram que, se estiver sozinho, eles poderiam tirá-lo. Então ele puxou o arco e preparou o equipamento. Mantendo sua distância, ele leva seu tempo para se concentrar e depois dispara uma flecha precisa que atinge o goblin de trás, perfurando seu peito. O monstro, com sua alta resiliência, não desce com a flecha e olha para trás, detectando o arqueiro lançando uma tela de ataque. O arqueiro se tensou, e o goblin correu em sua direção, antes de pegar outra flecha. Com uma velocidade incrível, Korrigan interceptou seu avanço e bateu diretamente na cabeça com um tubo, jogando fora. O goblin, quase incapaz de olhar para trás e tentar recuperar sua força, mas o garoto apareceu na frente dele e bateu várias vezes para terminá-lo. Nishi se aproximou do corpo e comentou que seu amigo era brutal como esperado. Ele perguntou ao arqueiro se havia mais sinais de monstros, e o jovem disse que não havia nada nas proximidades e que tudo correu bem. Outro concordou. Entre seus pensamentos, o recrutador comenta que há monstros contra os quais os humanos não têm chance, lembrando os dragões que ele tinha visto anteriormente. Mishi, confuso, pergunta o que esses monstros são em observações que não importa como ele os olha. Todos parecem típicos de um videogame. Ele acrescentou que o monstro que acabou de derrotar é muito semelhante a um goblin. Caribbean comentou que ele tinha a impressão de ter visto esses monstros em algum lugar antes. Está ficando mais nervoso. Seu companheiro começou a tremer, percebendo que se o monstro o atingirá, ele realmente morreria.
Mas com determinação ele apertou o primeiro e disse que agora, na vida real, eles estão realmente colocando suas vidas em risco. O outro concorda e acrescenta que, ao contrário de um jogo, eles não têm sistema de nivelamento, trapacos ou até magia. Eles são apenas humanos comuns. O arqueiro diz que Ruto definitivamente não é um novato, e pergunta se ele tinha algum treinamento de armas ou um mentor, mas Ruto se perde em suas memórias. Ele lembra seu irmão que ele tinha derrotado em uma batalha individual e responde ao arqueiro que ele nunca teve nenhum treinamento. Então ela perguntou por que ele se deixou intimidar por esses meninos. Apesar de ter tantas habilidades e resposta ao jogo de Curl, ele não sabia exatamente por quê. Os companheiros continuam avançando e encontraram uma sala em fogo com vários corpos no chão, mas eles continuam a pressionar. O arqueiro disse que tudo estava assustadoramente silencioso, e obviamente, o monstro que derrotaram era o único no 6º andar. Recryto explicou que a maioria das salas era uma área de treinamento, então não havia muitas pessoas naquele andar. No entanto, pode haver mais monstros abaixo. Eles se dirigiram para as escadas para descer para outro andar, mas antes de descer, Recryto disse que queria esclarecer seus objetivos. O jogo Kuhag afirmou que o objetivo é avaliar a situação. E Michi acrescentou que precisam descobrir quantas pessoas estão na escola e rotas de fuga. O arqueiro enfatizou que precisam de o máximo de informação possível para decidirem os próximos passos. O companheiro disse que voltar vivo com informações é o mais importante, e que se estiverem em perigo, qualquer um pode se salvar. Tentando aliviar o humor, Rikuto diz que eles estão em uma situação de emergência e que ninguém deve ter nenhum sentimento duro sobre tais decisões. Ele brincou que seu companheiro se comportava duro, mas antes de terminar, eles ouviram gritos de ajuda no chão abaixo. Rikuto congelou por um momento e correu para baixo. Seu companheiro disse que ele sabe exatamente que tipo de pessoa é Rikuto, alguém que nunca abandonaria os outros. No andar inferior, um monstro andava por aí. Ele agita um clube de ferro, como um goblin, mas é maior e tem chifres. Takshabana Kotone está escondido em um gabinete tentando fazer nenhum barulho, mas através de uma pequena lacuna, ela está assustada com o que viu. Os goblins estão despojando seus colegas de classe enquanto gritaram para ajuda, e ela achou que deveria ajudá-los. Mas não, ela não pode. Um dos seus colegas de classe implora ao goblin para parar, mas ele entra em um frenesio e ataca ela. Ela fechou os olhos e cobriu os ouvidos, entrando em pânico completo com o que estava testemunhando, pedindo desculpas por não fazer nada e fugir de tudo. Em suas memórias, ela se viu em uma multidão assistindo a Rikudo ser espancado se fosse agredido por um bulon da classe, e lembrou que pensou que deveria impedi-los de cometer essa violência. Tremendo, ela tentou pedir que eles parassem, mas o bulon loiro chutou o rosto de Rikuto e começou a pedir desculpas novamente. Ela sentiu que colocou a mão dele no ombro e chamou o nome dela. Ele perguntou a ela o que aconteceu e disse que a aula estava prestes a começar. Com Mal reagindo, ela é rapidamente puxada por ele, que insiste que devem sair. Enquanto Rikuto permaneceu no chão, Tachibana acordou no gabinete novamente, percebendo que desmaiou devido ao estresse. Entre suas muitas perguntas, ela tentou tirar o telefone do bolso, mas em sua nervosão, ele escorregou da mão e caiu no chão, fazendo um barulho alto. Ela ficou muito nervosa, percebeu que os sons ao seu redor ficaram mais altos por um momento antes de ficar calado. Ela ainda era extremamente ansiosa, percebeu que não ouviu mais nada, e se perguntou se eles a notaram, mas ficou assustada por 2 goblins abrindo a porta do armário. Quando a porta se abre completamente, a jovem vê todos os corpos na sala e que seu amigo, o Saki, também está lá. O goblin agarrou o cabelo da jovem e a puxou do armário. Então, o monstro começou a rasgar suas roupas enquanto ela gritou para ajuda. Outro monstro aparece e ataca o Goblin com um único golpe, deixando a garota aterrorizada. Outros na sala cercam o monstro, mas com um único golpe, ele desmontou todos os Goblins ao seu redor. A garota, completamente choqueada, gritou com toda a força para alguém ajudá-la, e os 2 jovens começaram a correr em direção ao grito. O monstro a agarrou com uma mão e arrastou o corpo amarrado do Goblin através do corredor. A garota pediu desculpas e implorou para deixá-la ir, mas o monstro zangado a bateu na parede, a deixando inconsciente. Rikuto e Nishi observam o monstro de longe e o arqueiro ficou assustado, perguntando se suas flechas podem até machucar tal criatura. Seu amigo disse que seu instinto estava certo, e o outro perguntou o que é o monstro. O jovem perguntou se não achou estranho que havia tão poucos monstros no andar anterior. Ele continua dizendo que a razão é devido a esse novo monstro. O garoto então percebeu que os goblins estavam sendo mortos por um monstro que era seu predador e ficava acima deles na cadeia alimentar. Ele comentou que o monstro é muito mais forte e mais territorial, e eles não têm chance de lidar com isso sozinhos. Perdido no pensamento, o arqueiro cresce preocupado com a garota e seu surpreso ao ver o jogo de Curl levantar-se e quase revelar sua posição. Enquanto ele se dirige para o monstro, o arqueiro pergunta o que ele está fazendo e o garoto responde que ele vai salvá-la porque ela ainda está viva. O outro perguntou se ele queria morrer. Nishi diz que mesmo que quisessem, não poderiam derrotar sozinhos e perguntar por que ele está agindo assim. Ele perguntou se ele colocou sua vida em perigo por satisfação própria ou senso de justiça, sem pensar bem. Rikuto disse que durante o intervalo, o arco perguntou a ele que se sentiu vivo e revelou que realmente queria, mas enfrentou a morte por causa do monstro que ele sentiu no fundo de seu coração que queria viver e que nunca se deixaria cair assim novamente. Ele então disse que salvou a garota porque ele queria, e poder pensar assim é uma prova de que ele está vivo agora. Ela disse que ele parecia louco e perguntou
perguntou se ele chamou de morrer tão estúpido enfrentando o monstro. Kirivian respondeu que ele não precisava vir com ele, apenas o problema dele, e ele viu a figura de seu irmão em sua memória. Serrano o chamou incompetente e disse que não tinha dinheiro, família e ninguém ao seu lado, então ele deveria agir assim por causa de tudo o que ele morreu. Recrito disse que sentia pena. O garoto, mas ele nunca mais será alguém morto, mesmo que isso o destruísse. O arqueiro o interrompeu, agarrou o ombro e disse que ele tem uma irmã que não tem parentes de sangue e estuda em outra escola. Ele perguntou por que ele disse isso de nada, e o garoto respondeu que não queria morrer lá, porque ela ficaria sozinha. Miss. Ela continua dizendo que deixar essa garota como ela está e fugir seria vergonhoso, e que se sua irmã estivesse em uma situação semelhante, ele teria que ajudá-la. Ele se perguntou se ele poderia lutar e proteger sua irmã, se ele inventasse alguma desculpa e fugiu, isso o torturaria. Ele então revelou que por esse motivo, ele vai ajudar a Kuriner a derrubar o monstro, e juntos eles salvarão a garota. O Kurvan diz que os dois vão fazer algo estúpido por razões egoístas, e pergunta se ele está bem com isso. O Kuno riu, e diz que o arqueiro também tem algo errado na cabeça, e o arqueiro envergonhado, diz que um homem deve ter seu orgulho. Depois de chegarem a um acordo, começaram a planejar. Nishi pergunta como ele planeja fazer isso, pois é arriscado confrontar. Kurvan revelou uma ideia, e começaram a planejar. A garota acorda amarrada a um gramado de madeira com vários goblins, enquanto o monstro os torra. O monstro, enquanto comeu, nota que a garota acordou e, com terror, ela lança um grito alto, levando os dois jovens a se mover e iniciar seu plano. Naquele momento, o arqueiro disse enquanto correu, que depois de ouvir o plano de Rikuto, ele estava certo que o jovem estava completamente louco. A garota de seu sobressalente começou a pensar que não sairia viva e que ela seria devorada pelo monstro depois de ser queimada no fogo que ele criou. Chorando, ela começou a dizer que não queria morrer, e o monstro notou que ela se moveu novamente em uma aproximação dela. Isso a derrubou e pegou a tábua a qual ela estava amarrada, levando-a em direção ao fogo. Quando eles se aproximaram das chamas, ela entrou em pânico. No entanto, ambos notaram Corrigan na porta, e ele lhe disse para fechar os olhos. O monstro caiu à tábua e pegou seu clube. Quando se aproxima do menino com seu clube de ferro, Corrigan puxa um extintor de incêndio e pulveriza-o no rosto do monstro, cegando-o temporariamente. Quando o monstro estava cego, o recrutador correu em direção à Takabana e a desatou. Ela chamou o nome dele, mas ele disse que não a conheceu, e apenas ajudou seus pensamentos. A garota disse que era óbvio que ele não se lembrava dela, e se perguntou por que ele se lembrava. Kirogane percebeu que sua faca não cortou a corda, mudou para o plano B e bateu no tubo no chão para sinalizar Nishi. O arqueiro entende o sinal e é incrédulo, percebendo que eles terão que implementar o plano louco de seu amigo. Aproximando-se de Rikuto, Nishi diz que não está confiante no plano, mas fará seu melhor tiro e pede para não ser culpado se algo falhar. Kirogane está ajoelhado na frente da garota e quebra as janelas com seus rugidos. Rikuto levantou o tubo e o monstro levantou seu clube de ferro para atacar. Pensou que qualquer movimento errado seria fatal. Usou a técnica Kiriatoshi para redirecionar o ataque do monstro e bloqueá-lo com sucesso. Ficou surpreso e aliviado. O garoto disse que ele não usou essa técnica há muito tempo, mas sua memória muscular não o deixou fracassado. O recrutador ficou parado, segurando uma barra de metal contra um demônio como um monstro. Rapidamente, ele e o oponente tenta atingir o protagonista, pegando-o desesperado, mas Rikuno consegue se defender. Nesse momento, o garoto alterou um pouco o ator de ataque. Em vez de se oponer ao ataque do oponente, a batalha continua entre eles. O recrutador planeja minimizar o impacto dos ataques e contra-atacar com mínima força. Ele atacou os pés do monstro, uma técnica do Kendo moderno. O protagonista lembra das habilidades que seu pai lhe ensinou na infância. Agradeceu silenciosamente ao pai pelos ensinamentos. Uma garota assistiu os meninos a lutar com um monstro, e achou incrível. Tentando manter a calma, o protagonista lembra a si mesmo que esses são apenas monstros sem técnicas adequadas. O demônio com raiva parecia se preparar para outro ataque. Sem esperar muito, ele golpeou o garoto. Rikuto se defende o melhor que puder, usando suas técnicas. Quer esmagar o garoto. O monstro continua atacando ferozmente. Usando suas habilidades, o protagonista lança um golpe preciso no pulso do oponente. Ele pensou para si mesmo que o adversário depende apenas da força bruta para balançar suas armas. Os dois continuam brigando e estão ficando mais zangados um com o outro. Mais uma vez, o demônio tentou atacar com seu clube de picos para recuperar. O ataque do monstro parece amplo e monótono, cheio de habilidades. O garoto consegue atingir um golpe na cabeça do monstro, mas ele admite que tal golpe seria muito mais fácil contra um oponente humano. O monstro gritou de dor e parecia enfraquecido. A garota que observou a cena ficou surpresa de que o garoto pudesse se defender contra todos os ataques e achou que ele era incrível. O garoto mostrou uma ligeira fadiga e ainda se recusa a desistir. Ele explicou que, embora ele se defenda, o impacto está danificando seu corpo. Ele sabe que não pode sustentar a luta por mais tempo. Quando sua força começou a se tornar, o monstro recuperou seu foco, e o garoto percebeu que, apesar de dar tudo o que estivesse, não funcionou. Decidiu recuar na defesa. Ele refletiu que escapou do ataque. Estudando o monstro gigante, Rikuto concluiu que um ataque frontal era impossível. Ele decidiu se mover rapidamente para tentar um ataque final.
De longe, ele chamou o demônio para chamar sua atenção. Mais uma vez. A fumaça começa a derramar dos ouvidos do monstro, um sinal claro que ele está se preparando para atacar. O oponente olhou para trás para a garota amarrada ao tronco no chão. Ele pegou o tronco de madeira onde a garota estava restrita e tentou avançar, usando-o como arma. Quando a garota gritou, Rikuto percebeu que estava com sérios problemas nessa situação. Brutalmente, o demônio atacou com madeira ao lado do prédio. O som da batalha pode ser ouvido. As coisas no meio ambiente estão sendo quebradas. O protagonista tentou correr enquanto o monstro balançou com uma garota amarrada ao tronco de madeira. Rikuto é mais rápido e conseguiu escapar enquanto o demônio rugiu. A garota ficou sozinha e se sentiu um pouco chateada por ser abandonada. O parque infantil é mostrado. 2 meninos intimidaram a garota quando criança, enquanto ela chorou em um canto. Alguém aparece para defender ela. É recogido, e ele perguntou por que eles estão intimidando a menina hoje. A garota reflete sobre como o protagonista sempre foi assim, arriscando tudo por outras pessoas. Ele chorou enquanto ainda estava amarrado à madeira. Um garoto observou de fora e disse que estava prestes a pular para ajudar a luta. Ele vê o recrutador defendendo-se contra o monstro e acha que o cara é incrível por conseguir fazê-lo, mas ele acredita que o recrutador está atingindo seu limite. Caminhando em direção à batalha, o garoto pediu ao protagonista que agarrasse e dirigiu o demônio cerca de 10 metros. Quando ele correu para o Senna, seus passos se aceleraram. Chegando ao local, sua expressão ficou escura quando ele declarou que é aqui que ele terminaria a história sem falhar. O protagonista continua correndo e seduz o monstro. Em um momento, recrutou para trás e tentou atingir o oponente com sua barra de ferro. Exausto, ele colocou toda a sua força no balanço para atingir o inimigo, mas sua garra vacila, e o demônio atingiu diretamente. Rikuto foi jogado longe. O garoto ficou ferido e deitado no chão, deixando a garota que testemunhou a cena nas proximidades desesperada. O garoto que veio ao inferno também viu o que aconteceu. Todos gritam por Rikuto-san. Ele deitou no chão e não conseguiu se mover. Olhando para a cena, o garoto com uma flecha analisou a situação como um caso. Nishi se lembra dos conselhos de seu amigo. Você deve visar um ponto específico e não pode perder, pois há apenas uma chance e se ele falhar, o garoto vai morrer. Como ele observa, Nishi não tem certeza de poder disparar a flecha. Ele pensou nas 3 condições para atingir o alvo. O ângulo, a distância e tudo o que é necessário para uma tirada perfeita não são ideais. No entanto, Michi sabe que não há muito tempo para ser descoberto. Pensando profundamente, ele desejava que o monstro se aproximasse um pouco e se virasse para apresentar um ângulo perfeito para o tiro. A dúvida persiste esperando muito tempo e pode perder a oportunidade. Enquanto seus pensamentos estão correndo, ele foi interrompido. Rikuto, mesmo ferido e no chão, grita para não atirar. Michi ficou ainda mais confuso e incapaz de entender. Seu amigo disse em voz alta que ele precisava ficar alguns metros mais perto e pediu que ele esperasse. Quando ele se levanta do chão novamente, cara a cara com o demônio mais uma vez, as ações do protagonista são observadas pelo garoto escondido nas proximidades, amarrado ao tronco de madeira. A garota chorou e chamou para receber. Não se tornou inquieto. O monstro se aproximou novamente. Exausto, Rikuto tosse e começou a se curvar. De repente, o jovem caiu de joelhos. O demônio acredita que este é o momento dele, e começou a disparar raios de seus olhos. Quando o protagonista assistiu, ele se levantou do chão novamente e colocou a barra de ferro na frente dele para se defender. Mesmo assim, o jovem achou que suas pernas eram fracas e se perguntou se ele poderia continuar liderando o monstro mais alguns metros. O oponente rugiu com raiva. O conflito entre os dois continuou implacavelmente. Missy ficou surpresa com o rugido. A garota implora ao recrutador para fugir, dizendo que o monstro o mataria. Ele disse para não se preocupar com ele. O protagonista olhou para o demônio com expressão determinada. A garota perguntou por que ela não merece ser resgatada. Ela admite que abandonou o garoto e não merece sua ajuda. Uma escola mostra o prédio. Rikuto está sendo espancado por um grupo de meninos. A garota considerou usar sua coragem para ajudar. Sem pensar muito, corre para o grupo e diz a eles para deixarem o protagonista em paz. Alguém tocou seu ombro e chamou seu nome. Stadio começa a falar com Kotone. Disse que ela não deveria se envolver e poderia acabar machucando. Continuou dizendo para ela ser uma boa pessoa e fazer o que ele disse. Enquanto o recruto é espancado e manipulado, Kotone diz que fará o que foi acordado com o garoto no flashback, mas Capone chama-a de covarde e incapaz de ajudar. Continua, dizendo que está cansada de assistir. O demônio tentou atacar novamente. Seu rugido ficou mais forte. Atravagado pela raiva, o monstro mostra sinais de se preparar para atacar mais uma vez, cobrando o garoto. Neste momento, o recrutador nota que a combinação, a arma usada pelo monstro, perdeu seu impulso. Com a abertura, o protagonista atinge o adversário. O ataque foi interrompido pela arma do demônio. O garoto foi enviado voando e ferido. Rikuto caiu no chão. Kotone também foi jogada enquanto amarrada à tábua de madeira. Está sofrendo e desesperada. Vendo Rikuto no chão, o monstro moveu-se rapidamente. A garota implorou para fugir, mas ele não respondeu. Sem força, o protagonista reconhece que não há mais nada que ele possa fazer. O demônio se elevou sobre o garoto e levantou sua arma para atacá-lo. Rikuto sinalizou a Nishi com voz baixa que o Tarbiv estava na distância certa. Antes de ouvir as palavras, Nishi já está em posição com seu arco e flecha. Ele reavaliou a distância e o ângulo e declarou que não perderia um tiro tão fácil.
Surpreso, o monstro percebeu a presença do menino e mudou o foco do protagonista. O jovem arqueiro se prepara, atuando rapidamente disparou flechas. A flecha atingiu os olhos do demônio. Um flashback mostra o que aconteceu 10 minutos antes. Rikudo entregou um Cyrus a Nishi e instruiu a usá-lo. Nishi perguntou se é a mesma coisa que Sakura deu antes de entrar no prédio e Rikudo assentiu. Explicou que não foi diluído. Etanol destinado a experimentos químicos. Basicamente, 100% de álcool puro. Eles se lembraram da garota loira que lhes entregou a sirene e afirmou que o líquido seria útil. Nishi observou a cena e se perguntou por que a garota carrega algo assim. O flashback mudou de volta para os garotos no prédio, onde Rikudo instruiu seus amigos a cobrir a flecha com álcool e disparar contra o monstro. Nishi se perguntou se isso realmente funcionaria. Rikudo acredita que isso funcionaria. Explica-se que o álcool é uma poção mortal que intoxicava qualquer organismo, mesmo alguns mililitros injetados diretamente na corrente sanguínea, e tornou o monstro incapaz de ficar de pé. Com essa sirena, é possível destruir o demônio. Nishi encontrou ideologia, mas duvida de sua viabilidade. Ressaltou que até uma criança sabe que a agulha não penetraria a pele do monstro. Rikudo explicou que deveria visar o olho do demônio. Ele argumentou que os olhos seriam vulneráveis para furar. Como Rikudo sabe que os olhos são um bom alvo, um extintor de incêndio é mostrado, e Rikudo explicou que confirmará usando o dispositivo para verificar. Disse que irá pulverizar o rosto do monstro, e, se ele tentar cobrir os olhos, significa que os olhos são iguais aos humanos. O plano foi elaborado e o Rikudo o considera simples. Ele disse que começará e Nishi terminará. O recrutador concluiu dizendo ao amigo que ele conta com ele para fazer o plano funcionar. A cena retornou ao presente, com o demônio atingido pela flecha nos olhos. É uma guerra dolorosa. Feliz com o sucesso, o arqueiro celebrou o plano. O teste do extintor confirmou a fragilidade dos olhos do monstro. O plano é simples e eficaz. Nishi disse que marcou 10 pontos ao atingir o centro do alvo. O demônio tentou puxar a flecha dos olhos. Hakuto, ainda no chão, perguntou ao amigo sobre o que ele pensa. Kotone novamente achou tudo incrível. O monstro arrancou a flecha e atacou os meninos, mas começou a vacilar. O protagonista percebeu que o álcool estava funcionando. Um rugido alto encheu o ar. Com toda sua força, o monstro balançou sua arma para o garoto, deixando Hakuto desorientado. Rapidamente, o demônio atacou, mas o garoto escapou. Nishi entrou em pânico e chamou para seu amigo. Ele concluiu que o etanol pode ser veneno, mas não matou instantaneamente. Ainda mais irritado, o monstro atingiu a frente. De fora do prédio, a cena é visível com vidro quebrado e paredes destruídas. Há um buraco na parede, e Rikudo notou que o demônio está indo em direção a ele. Quando o monstro ataca, o garoto espera por contato, mas corre para frente e agarra sua cintura. Ele usou a última força para empurrar o oponente em direção ao buraco. Ele tentou jogá-lo do prédio, mas é mais pesado do que ele pode lidar. O garoto continua a aplicar mais força. Algo chamou sua atenção, e quando olhou para cima, viu o monstro se preparando para atacar de cima. Nishi também notou e correu em direção ao amigo. Ele também pegou a cintura do monstro, e com a força combinada dos dois, eles conseguiram empurrar o oponente através do buraco. O demônio caiu, mas o recrutador seguiu, ainda se apegando ao adversário. Gritando e rugindo, o monstro caiu no chão. Não há sinal do protagonista. De repente, o garoto parecia ser pegado no ar. Nishi agiu rapidamente com o conseguimento de pegar seu amigo e impedir que ele caia do alto. Quando o demônio impactou, quebrou o chão e quebrou os chifres. Kotone assiste a cena ansiosamente, mas está aliviada e feliz que seus amigos estejam seguros. Ela agradeceu a Deus se eles estiverem bem. Rikudo chamou seu amigo e perguntou o que está errado. Ele disse que o que aconteceu era louco e perguntou se seu companheiro era estúpido. Satisfeito com a vida do protagonista, o garoto com flechas respondeu. O primeiro lugar no torneio nacional foi mencionado, deixando Nishi confuso. O garoto riu, e brincou que Rikudo ainda estava desligado da realidade. Kotone pediu ajuda para se unir, porque ela ainda estava amarrada com uma corda. Os meninos usaram uma pedra afiada para libertar a garota. Nishi perguntou se a garota estava bem, embora ela estava aparentemente traumatizada, e se ela pudesse ficar de pé. Antes que ele pudesse terminar sua frase, a garota se levantou e passou rapidamente por ele. Ela foi direto para Rikudo e o abraçou. Kotone agradeceu à amiga por a salvar. Olhando para a cena, o garoto com flechas parece perceber algo. Ele perguntou ao protagonista o que aconteceu. Ele acrescentou que todo o risco era salvar sua namorada, deixando os dois jovens chocados. Nishi continuou brincando, dizendo que para alguém namorando uma garota bonita, Rikudo era um cara calmo, mas Kotone interrompeu e disse que eles não eram um casal. O protagonista, confuso com tudo o que aconteceu, disse que queria fazer uma pergunta. Então ele decidiu perguntar quem é a garota, deixando os outros dois confusos, pensando que era uma piada. O garoto com as espadas diz que é demais, mas Rikudo insiste que ele realmente não sabe quem ela é. Kotone diz que a pergunta faz sentido, porque você pode não se lembrar porque já passou muito tempo. Ela se apresenta como Tachibana Kotone, e diz que estudou na mesma escola que ele tentando correr sua memória. Ela disse que eles estavam próximos e chamaram um ao outro Riku-chan e Koto-chan. Ouvido o apelido, Rikudo parece lembrar de seus olhos alargados e quando ele percebe que ela é uma garota que ele não pode perdoar. Outro flashback ocorre e um protagonista lembra cenas do passado.
O Kotone era uma rapariga que ele queria proteger, uma batalha que ele não podia perder. Em uma cena, ele empurrou um garoto que estava cantarinando a garota. Ele disse que esse foi o começo do fim. O diálogo sobre um acidente de trânsito ocorre quando o freio falhou. O Kudo é mostrado chorando sob a chuva sobre os corpos de 2 pessoas morreram no acidente. Ele disse que uma parte dele estava perdida. Perto, o garoto com cetona segurava uma peça que pode pertencer ao carro. O protagonista disse que Serato tinha uma mente infantil e um astuto diabólico e frio. O garoto com raiva continuou dizendo que o outro roubou tudo o que ele poderia, lembrando uma cena em que ele estava deitado no chão e pisou a cabeça. Concluindo seus pensamentos, Rikuto disse que em algum momento durante esses eventos ele morreu dentro. Ele recuperou a consciência e voltou ao presente, terminando um flashback. O protagonista, tremendo, começou a se sentir mal, deixando todos confusos sobre o que aconteceu. Kotone entrou em pânico, perguntando o que aconteceu com o garoto e tentando acalmá-la. Ele disse que não era nada, ele estava bem agora. Nishi interveio e disse que é óbvio que seu amigo não estava bem. O protagonista disse que se lembrou de quem era Tachibana. Ele mencionou que não se lembrava de serem da mesma escola. Quando a garota pediu desculpas, ela disse que queria falar com Rikuto antes, mas ele falou que fez a escolha certa, pois não havia nada bom envolvendo o bullying que sofreu. Kotone ficou triste ao ouvir isso. Nishi se aproxima dizendo que o sol está se pondo, que não podem perder tempo, e pergunta se a garota se junta a eles. Ela disse sim. Ele percebeu que ela estava passando por um momento difícil, mas pediu que entendesse. Os 3 começaram a se mover pela escola. A garota rezou por um menino falecido. Nishi pegou um lagarto que cuspiu fogo. Perceberam que não havia sinais de monstros no prédio. Rikuto percebe que, após matar o chefe monstro, os menores podem aparecer. Segura uma porta de incêndio e a rota para o 2º andar, o que deveria ser suficiente. Agora precisam ir ao telhado, onde outros esperam. No telhado, encontraram 4 sobreviventes. Estavam felizes em ver seus amigos e chamam de Patrulha de Nishi. Um garoto correu ao arqueiro e disse que nunca perdeu a fé nele. Outro pediu Kotone e a abraçou. Seiju-kan, que agradeceu a Deus por ela estar viva. Ela chamou Rikuto. Nishi notou algo estranho. Perguntou quem era o garoto que a garota conheceu. Rapidamente, o garoto apresentado se usou como namorado de Kotone, Shinjuru. Sakura ficou intrigada ao ouvir a história. Kotone se torna envergonhado, mas o namorado diz que não há necessidade de se sentir assim como seus pais aprovam seu relacionamento. Ele acrescentou que está orgulhoso de que todos sobreviveram. Ele agradeceu a Nishi por salvar a garota, mas o arqueiro disse que a pessoa que merece gratidão é Rikuto. Explicou que o protagonista foi quem realmente salvou a garota. Sakura perguntou se isso era realmente verdade e surpreso com o que ela ouviu. A conversa entre o grupo continuou no telhado. O adesivo disse que Nishi disse que Rikuto derrotou Tekita mais cedo e perguntou se é realmente o mesmo garoto. Rikuta respondeu que você deveria ser chamado de Jogo Cura. Um flashback mostra o protagonista sendo pego pelo colar por seus intimidados que zombaram dele. O namorado de Kotone agradeceu ao protagonista e disse que a garota causou muitos problemas. Rikuta diz que não é problema, e Siku assegura que tudo ficará bem, e que ele a protegerá daqui em diante. Pediu a Rikuto para deixar Kotone sob seus cuidados. Levou Kotone de lado. O namorado disse que ela deveria descansar porque está exausta, mas ela insistiu que tem algo a dizer a Rikuto. O protagonista e Michi ficaram confusos. Sakura se surpreendeu com o que viu. Agradecida, o arqueiro disse que o álcool que ela forneceu salvou suas vidas. Ela começou a explicar sobre o monstro e sua composição, do oxigênio ao sistema circulatório e como o álcool funcionou. Michi pergunta por que ela tinha uma sirene com etanol, e ela parou para pensar em uma resposta. Antes de responder, Oyama-sen se interrompeu e pediu a Kudo para explicar tudo. Após a explicação, o grupo concluiu que a situação era desfavorável. O arqueiro disse que não encontraram outros sobreviventes além de Tatrabana, o que não era um bom sinal. Os sobreviventes restantes ficaram tristes com as notícias. Foi explicado que os andares inferiores estão seguros porque as portas de incêndio estão fechadas, proporcionando um lugar seguro para dormir. Nishi comentou que sob essas condições, eles podem aguentar mais. O professor ordenou que todos reunissem suprimentos e encontrassem uma base segura, e ele assumirá a responsabilidade da situação para Moise Making chamar Oyama de idiota. Os estudantes estão estabelecendo uma nova base com ajuda mútua. Todos começam a organizar um espaço para ficar e ajudam de qualquer maneira que possam. Alguém viu Kuto carregando os corpos do falecido sozinho. Kotomlin disse que Oyama deixou Rikuto carregando todos os corpos sozinho. O protagonista respondeu que alguém precisa fazer isso e removê-los da base antes da decomposição. A garota perguntou o que ele faria depois de coletar todos os corpos, e disse que seria difícil enterrá-los. Rikuto decidiu levar os corpos para o telhado. Deve haver outra maneira de removê-los. Tachibana concordou com ele. Frustrado, Rikuto continua carregando a bolsa de corpos e comentando sobre a situação estranha. Um dos corpos é de um garoto que o usou como bullying. Perdido em pensamentos, o garoto acredita que todos os bullies e professores negligentes merecem morrer, e se todos estivessem mortos, ele poderia rir. Nesse momento, Kotone o interrompeu. Ele concluiu que não poderia rir, o que é o pior sentimento. Kudo acrescentou que ele não conseguiu rir desde que tudo aconteceu, que pode ser um castigo divino. Tachibana disse que o garoto é um herói, e sempre foi.
Ao ouvir a palavra herói, o protagonista ficou surpreso. A garota disse que o ajudaria a lidar com o corpo. Ele perguntou se ela tinha certeza, mas ela disse que está bem, que é algo que não deveria abandonar. E ele agradeceu. Continuaram a caminho, mas alguém chamou novamente. Quando ele olhou para trás, foi atacado, e ambos se envolveram em uma luta, assustando Tachibana. Era o namorado da garota, que perguntou o que o protagonista estava fazendo com ela. Ele pegou o braço da garota e disse que o garoto não precisava de ajuda para algo tão nojento. Rekrito, deitado no chão, não entendeu. Fique Verdadeiro ridicularizou-o, dizendo que o garoto pensou que Kotone faria seu trabalho sujo e que ele deveria ter vergonha por querer que uma garota o ajudasse. Ao ouvir isso, Kotone defendeu o amigo, dizendo que se ofereceu para ajudar. O namorado disse que foi forçada por causa do resgate. Ela perguntou sobre o que ele estava falando. Seiko disse que contaria a todos o que acabou de acontecer. O protagonista, confuso, permaneceu silencioso. Kotone tentou defender o garoto novamente e perguntou por que o namorado fazia algo tão terrível com sua amiga, mas ele mandou ela calar a boca. Rikuno disse que não se importava, o garoto podia fazer o que quisesse. Percebendo que não obteria um aumento do protagonista, o namorado da garota riu nervosamente. Ele disse que o garoto pode blufar como um profissional, embora estivesse prestes a chatear. Finalmente, puxou sua namorada pelo braço, dizendo que ela não tinha negócios ali. O protagonista continuou carregando o corpo, mas olhou para trás. Nesse momento, Kotone se livrou, surpreendendo a todos. Ela disse que estava machucada o suficiente. Desesperado, o garoto perguntou o que a garota estava fazendo. A garota disse que a posição social dos pais era o motivo dela ser educada com ele, mas não suportava mais. O garoto não entendeu e disse que pensou que estariam juntos para sempre. Ela começou a chorar, deixando o namorado mais desesperado. O recrutador entrou e pediu que discutissem em outro lugar porque estavam interrompendo seu trabalho, mas foi mandado calar a boca. Ele insistiu, dizendo que pediu a Kotone para não causar problemas, enquanto Seda afirmava que ninguém poderia protegê-la. A garota ficou chocada, dizendo que era estranho que o namorado falasse de proteção, enquanto a usava como sacrifício. Ao perceber que foi descoberto, o namorado chamou Tachibana sem saber e disse que havia descoberto tudo. O flashback mostra o momento em que os monstros atacaram e todos fluíram. O casal estava em um dos corredores da escola. Ela disse que o telhado pode ser um lugar seguro e informou o namorado. Quando eles se aproximaram do local, Sega a viajou. Kotone cai no chão e é deixado para trás pelo garoto. Desesperada, ela implorou para ele esperar, mas ele a ignorou. Os monstros se aproximaram. Com medo, Kotone percebeu um armário próximo e se escondeu. Após a história ser revelada, Sega ficou irritado, dizendo que era mentira e que não acreditava que a garota falou isso. Taksha afirmou que ela não podia estar errada sobre o que aconteceu. Ela concluiu dizendo que não pode mais confiar na pessoa que ela já chamou de namorado. Ela acrescentou que sempre acreditou que eles nunca deveriam estar juntos. A garota, furiosa, pediu para ser esquecida pelo ex e disse que nunca queria vê-lo novamente. Depois de ouvir tudo, Seidu perguntou a Kotone se ela sentia algo por Rikuto. Ele riu, deixando sua namorada confusa. A garota ficou preocupada com o que ouviu. Irritado, ele mandou ela calar a boca e tentou bater nela, dizendo que ela faria o que ele mandasse. Quando Rikuto entrou e pegou a mão do garoto, pediu que os deixassem trabalhar em paz. Pacientemente soltou a mão de Seidu, que então afirmou que Rikuto sempre teve uma aura diferente, mesmo cercado por hooligans. O ex de Kotone perguntou por que todos que intimidaram Rikuto acabaram mortos. Tachibana interveio, dizendo que o garoto estava indo longe demais. Seidu apenas riu. Rikuto disse que tem uma pergunta para o garoto. Ele perguntou do que se tratava a campanha de calúnia, dizendo que não importava mais. Seidu disse com raiva que o garoto era escuro e perguntou como ele se atrevia a confrontar um estudante modelo. Seidu tentou lutar, mas foi afastada. Fora de controle, o ex-namorado disse que Rikuto deveria sair para o bem de todos. O protagonista permanece firme. Seidu continua provocando, dizendo que Kurogan não é especial por lutar contra um monstro. Rikuto notou que Seiko usou um golpe de karatê, indicando um alto nível. Rikuto agradeceu, mas disse que não lutaria. Foi chamado de covarde, mas ele não se importou. Kurogan disse que ele é amigo de Tachibana, e não o machucaria. Steko perdeu a paciência e ainda tentou lutar. Irritado, gritou que Rikuto não sabia quando calar a boca. Com anos de treinamento em dojo, os recrutadores sabem se defender. Ele desviou do primeiro soco. O chute também errou. Steko percebeu que, após enfrentar um monstro gigante, nada mais o incomodava. Ele reconheceu a força mental do protagonista. Após outra tentativa de golpe, o recrutador escapou e o ex-namorado caiu sobre um saco de corpo. Ele ficou chocado ao ver um dos cadáveres no saco. Corrigan perguntou zombando se o garoto ajudaria a carregar o cadáver. Seitu pegou madeira, barulho fez, Nishi olhou. Arqueiro perguntou, recrutador disse nada. Amigo discordou. Tensão alta. Nishi entendeu e ficou desconfiado. Perguntou a Takabone se estava bem. Seiko disse que sim,
e saiu. Irritado, passou pelo arqueiro, que pensou que Siku era bom em estudos e esportes. Ele notou a obsessão de Saito por Katon e esperava que ele não lutasse por ela. Recrutador perguntou por que seu amigo estava lá, e Mishi respondeu que sua tarefa se acalmou. Então ele veio ajudar. Pediu desculpas pelo trabalho deixado, mas o recrutador disse que não era nada a não ser um punho de troca. Tachibana sentiu alegria pela amizade entre os meninos. Eles decidiram levar o corpo para o telhado e voltar mais tarde para discutir os próximos passos. Às vezes, a noite cai. Todos se reúnem no abrigo. O professor observa seus alunos. Uma caixa de suprimentos chegou, o suficiente por um tempo. Todos achavam Oyama irritante. Mishi não estava com fome. Ao mesmo tempo, Rikuto desfrutava de vários pratos. Ele alertou que se não comessem, morreriam. Arqueiro concordou, mas disse que não podia comer agora. Um grito foi ouvido. Sakura olhou o telefone e se perguntou por que não funcionava. Mishi se aproximou e perguntou o que aconteceu. Ele viu que ela tinha um carregador e a garota disse que queria carregar o telefone, mas não conseguiu. Ele pensou e disse que pode ter sido usado, mas Sakura insistiu que não. Concluíram que o telefone do monstro deveria ser coletado. Sakura ficou triste porque achava que podia ir online. Ela disse que esperava ter a internet. Kotone perguntou se a internet funcionaria sem energia, e a loira disse que sim, porque era uma cidade modelo. Ela afirmou que ele não entendia, mas queria aprender mais. Sakura disse que se o telefone funcionasse, o monstro não sairia. Um menino mostrou um dispositivo. Kuraganho perguntou se era um smartphone que não produzia monstros. Ele disse que estava quebrado antes do incidente. Missy especulou que o telefone poderia estar quebrado. Kotone disse que era igual ao dela, combinaram. Amigos observaram e disseram que era um modelo antigo. Enquanto conversavam, Sakura se perguntou se o telefone poderia ser reparado. Consertar o dispositivo poderia ser crucial? Ela disse que começou a ver esperança. Missy advertiu que a situação só piorará e a comida durará 3 dias. Kudo disse que tem poucas armas e os tubos de aço são melhores. O garoto resumiu que estavam em problemas, mas havia esperança. Kuju acreditava que era possível consertar o telefone usando peças certas. A loira, hesitante, disse que poderia consertar, enquanto outros alunos ficaram preocupados. O protagonista, ironicamente, agradeceu a Kita por quebrar o telefone. O bully gritou perguntando sobre a utilidade de reparar o telefone. Tuya disse que poderiam usar a internet para entender mais a situação. Além disso, eles poderiam conversar com outros sobreviventes e coletar informações sobre abrigos de emergência. Quando ele falou, esperança apareceu nos rostos dos alunos. Kotone pergunta a Sakura sobre os computadores, e ela responde que estão todos fritos, como os telefones. A garota resgatada diz que não faz sentido, mas Kuju explica que o terminal de conexão foi destruído. A garota pega seu cabelo loiro e diz que ficou com dor de cabeça. Mishi, preocupado, tenta manter o foco e diz que apenas um telefone, que já estava quebrado antes do caos, pode acessar a internet. Ele acrescenta que a prioridade é entrar em contato com outras pessoas como Rikuto, que concordam em encontrar as ferramentas certas. O garoto com um tubo de aço pergunta a Sakura se o melhor lugar é uma loja de desconto geral. Embora duvide, a garota diz que parece uma boa ideia. 2 meninas assustadas sugerem que todos vão imediatamente procurar armas e comida. O Sensei Oyama grita para eles esperarem, dizendo que é contra o plano porque é perigoso. Os Caribbeans respondem que se não forem, sucumbirão cedo ou tarde. O professor enfatiza que há possibilidade de resgate antes do pior. O professor discute, advertindo que há monstros por todos os lados. O garoto refuta, dizendo que felizmente a loja está perto. Kudo enfatiza que, de carro, o plano funcionará e implora ao professor que os leve. O professor fica assustado com o pedido. Tuya diz que é a única maneira, pois é menos perigoso que andar. O professor, assustado, nega reconsiderar o plano. Grita que é impossível porque precisa proteger os alunos. O garoto com um arco reflete que é um problema, chocando a todos. Kotone se levanta e diz que dirigirá. Nishi, surpreso, pergunta como ela sabe dirigir sem licença. Ela explica que seu avô a deixava dirigir seu caminhão na fazenda. Seu namorado, bravo, tenta impedir, e a garota manda ele ficar fora disso. Caribbean pergunta se ela tem certeza, pois é perigoso dentro e fora do carro, deixando a garota ansiosa. A garota de cabelos longos responde que não quer que tudo acabe assim, mas nessa velocidade não sabe o que realmente aconteceu. Ela acrescenta que se houver uma mínima chance, é melhor tentar. O garoto com o tubo de aço, admirado, diz que confia nela. Seu namorado fica furioso. Oyama bate no quadro, surpreendendo os alunos, e quer saber por que tomaram decisões sem ele.
Grita que é o professor responsável. Se ela tentar intervir, não permitirá. O homem, cheio de raiva, diz para calar a boca. Os alunos, com medo, ouvem enquanto o professor grita, chamando Tuya de menino e insistindo que todos sigam suas ordens. Ele acrescenta que racionando a comida durará uma semana e todos devem esperar pelo resgate, perguntando se não veem que é o melhor. O contador de Kuda pergunta por que o professor não percebe que é uma ideia terrível. O homem o repreende, mas o garoto persiste, perguntando onde é seguro e se o professor viu o monstro. Loda azul começa a gotejar do teto e o aluno declara que não há lugar seguro. Goteja em Tani. Quando o monstro assume seu corpo, Tani grita por ajuda, assustando todos. Corrigan usa seu tubo de aço para atacar a criatura, gritando que o senso comum não se aplica e não há lugar seguro. Adiciona que esperar só piora, enquanto bate na Loda. Os alunos questionam o que é essa coisa enquanto o garoto luta contra o monstro. Tani, em pânico, implora ajuda. O elogio disse que ele estava trabalhando para uma solução e pediu que ele ficasse. Ele pegou um cobertor grande e jogou para Nishi, que respondeu que entendeu. Os alunos observaram que o lodo pode dissolver carne humana, mas não fibras sintéticas e roupas. Então, em um esforço coordenado, enquanto um jogou o cobertor, outro puxou Tani do monstro. Kunju, assustado, perguntou se eles conseguiram tirar a criatura de Tani. O garoto do tubo de aço, apesar dos muitos golpes, percebeu que seu medo se tornou realidade. O monstro não foi danificado. Ele lembrou que em muitos jogos, os slimes são resistentes a ataques físicos, apenas vulneráveis à magia. Pensou em incendiar a criatura, mas Tuya não sabia como. Sakura apareceu com um líquido inflamável, derramou no lodo e acendeu um fósforo. Ela espera que funcione. Como resultado, uma grande explosão ocorreu. A garota notou que o monstro evaporou, e Rekuto afirmou que o fogo parece ser a fraqueza dele, agradecendo a ela pela ajuda. Lembrando-se de Tani, Nishi informa-lhe que, infelizmente, chegaram tarde demais. Takita, ajoelhado no chão, chama desesperadamente o nome de seu amigo. Parece confuso, perguntando o que aconteceu. O herói pergunta se ele entende agora a gravidade da situação, que se fossem mais lentos, todos poderiam ter acabado como Tani, questionando com raiva se vão ficar lá esperando por um resgate que nunca poderia chegar. O professor caiu no chão, lamentando, e disse que não entendeu, e os alunos podem fazer o que quiserem.